Então vamos lá, vamos falar de ação penal parte 4. Na aula passada, nós vimos da ação penal parte 3 e agora vamos continuar com a ação penal parte 4. Ainda falando sobre renúncia. Essa aula se chama Tudo que você queria saber de ação penal e nunca teve coragem de perguntar. Vamos lá, renúncia. Bom, a renúncia, gente, é ato unilateral. Diferente do perdão, que é um ato bilateral. E ela é unilateral porque ela não precisa da vontade da outra parte para produzir suas consequências jurídico-penais. Ou seja, eu não preciso que a outra parte concorde com a renúncia. Se eu renunciei e não quis mover a queixa, problema meu, porque eu tenho, pelo princípio da disponibilidade da ação penal privada, o direito de mover ou não a ação. Fim de papo. Bom, a renúncia pode ser expressa, quando o ofendido, através de um requerimento por escrito, expressa a sua vontade de não processar o querelado. Quando ela é feita, então, por escrito, né? Ou através de petição apresentada à autoridade, ou ela pode ser uma renúncia tácita, quando a parte pratica atitude incompatível com a vontade de apresentar a queixa. Uma vizinha que foi caluniada pela outra vizinha, a Raimundinha, está lá na casa da Raimundinha comendo um tacacá, saindo com a Raimundinha para assistir um filme, indo com a Raimundinha para o shopping. Ora, isso é uma atitude incompatível com vontade de apresentar a queixa. Trata-se de uma renúncia tácita. Beleza? Alright. Queixa. Então, aprenderam aí? Tranquilos? Você já sabe. Tudo o que você queria saber sobre a ação penal pública e privada e nunca teve coragem de perguntar. E 1 minuto da sua atenção pode ser fatal. Queixa. A peça é a peça inaugural da ação penal privada. Ela é de natureza acusatória, porque contém uma pretensão punitiva semelhante à denúncia. E o que é uma pretensão punitiva? É a vontade, o desejo de que aquela pessoa que praticou uma conduta típica antijurídica seja punida na forma da lei. Só que a queixa é quando houver um crime de ação penal privada. A queixa é um requerimento feito pelo ofendido ou seu representante legal e dirigido ao juiz, devendo conter os seguintes requisitos: exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, rol de testemunhas, quando necessário, qualificação do querelante e do querelado. Então, como seria um exemplo de queixa? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal. O querelante, aí você coloca brasileiro, casado, né, autônomo, carteira de identidade número tal, SIC número tal, CPF, sei lá, residente e domiciliado na, coloca o endereço completo, vem perante Vossa Excelência, que é o juiz de direito, oferecer queixa contra o querelado. Nome do cara, né? Fulano de tal, brasileiro, solteiro, do lar.
carteira de identidade número tal, CPF ou SIC, como você quiser, MF, número tal, residente na rua tal, e aí você vai contar os fatos aqui. No dia 21 de abril de 2012, por volta das 9 horas da manhã, o querelante estava saindo da sua residência para ir para o seu trabalho, quando o querelado se aproximou e ofendeu a sua honra, chamando-o de safado. Pronto, contei aí, fiz uma queixa, vou colocar a classificação do crime de injúria, vou arrolar as testemunhas que presenciaram o fato e devo colocar a qualificação do querelante e do querelado. Entenderam como é fácil? É a mesma explicação que nós demos para a denúncia. Com a diferença de que quando eu coloco o Ministério Público, eu não preciso colocar a qualificação do Ministério Público. Vou botar só o Ministério Público representado pelo promotor de justiça. Aqui não. Se é o querelante, vai colocar o nome dele completo, com a qualificação completa, vem apresentar queixa contra o querelado, qualificação completa. E aqui, nos fatos, no dia tal, por volta de tantas horas, né? Na rua, tal local, e conta-se o fato. O querelado vinha saindo de casa com o seu carro para ir para o trabalho, né? E o querelante também, quando o querelado então chamou o querelante de safado. Tipo assim. Bom, são pequenos requisitos que devem ser preenchidos sob pena da queixa não ser recebida. Bom, professor Franklin, qual o prazo para que a queixa seja apresentada? Primeiro, nós já vimos aqui, no início do nosso curso de ação penal, que se a queixa não for apresentada no prazo de 6 meses, a contar do dia em que o ofendido ou seu representante legal tomar conhecimento da autoria, acontece o quê? A decadência. Então, preste atenção, decadência, 6 meses do dia em que o querelante tomou conhecimento de quem é o autor da infração penal de ação penal privada, ele tem que oferecer a queixa. Se ele não oferecer a queixa, haverá a decadência. Mesmo raciocínio para a ação penal pública condicionada à representação. Se o ofendido não oferecer a representação no prazo de 6 meses ao Ministério Público, haverá a decadência. Muito bem. Decadência. Com a queixa, como a queixa já constitui um ato considerado processual, o ofendido necessariamente deverá contratar um advogado para representá-lo com outorga de poderes. Professor Franklin, isso significa que se o querelante não for advogado, não tendo capacidade processual, ele, querelante, não pode mover a queixa? Não. Ele deve contratar um advogado que tem capacidade postulatória para mover a queixa. Advogado que não tem capacidade postulatória, porque está com alguma sanção disciplinar perante a OAB, não tendo capacidade postulatória, não pode mover a queixa. E se mover queixa, sem a capacidade postulatória, haverá ilegitimidade de parte por falta de capacidade postulatória. Então, eu contrato um advogado para me representar, outorgando poderes específicos na procuração, isto é, isso significa que a parte deverá, na procuração, especificar para que causa está outorgando os poderes, sob pena de nulidade. Você tem que dizer que o querelante está outorgando poderes ao advogado para que ele possa oferecer a queixa contra o vizinho querelado fulano de tal, porque o vizinho o chamou de
safado, o injuriou. Então, eu tenho que colocar esses poderes específicos na procuração. Se a procuração não estiver devidamente instruída com os poderes específicos para aquela causa, poderá haver até a recusa da queixa. Normalmente, no juizado especial, onde se tramita esses processos de calúnia, injúria e difamação, o juiz pede para que seja emendada, seja novamente anexada a procuração com poderes específicos sob pena de extinção do processo que vai acontecer se a parte não o fizer. Bom, então essa procuração deve conter o nome do querelado, do querelante, do querelado e a menção do fato criminoso ou a indicação dos dispositivos violados conforme entendimento jurisprudencial. Isso é a jurisprudência que nos diz. O querelante está otorgando os poderes, na procuração estou otorgando poderes específicos para que o advogado mova a queixa contra o querelado fulano de tal, por ter praticado a conduta tal, querelado, menção do fato criminoso, indicação dos dispositivos violados. No caso, os artigos referentes aos crimes contra a honra previstos no Código Penal brasileiro. Se o ofendido for pobre no sentido da lei, o juiz lhe nomeará um advogado que lhe prestará assistência jurídica. No caso, ele poderá nomear um defensor público, que é, no caso, a pessoa encarregada de advogar para as pessoas pobres no sentido da lei. A Defensoria Pública é a instituição especializada na defesa dos carentes e faz as funções de advogado dativo. Se não tiver advogado, a Defensoria Pública será constituída nos autos para mover a queixa contra aquela pessoa em favor da pessoa pobre. Aqui o modelo da queixa. Vocês me pediram e eu preparei para vocês. Excelentíssimo senhor juiz de direito, fulano de tal, que é o querelante, né? Com toda a qualificação, brasileiro, casado, empresário, vem com devido respeito perante Vossa Excelência apresentar a queixa contra cicrano de tal, brasileiro, solteiro, né, autônomo, pela prática do fato a seguir exposto. Você vai dizer, no dia tal, às tantas horas, o querelado estava na rua tal, quando o querelante, papapá, papapá. Entendeu? Contar a história. Diga. Assim, o modelo é parecido com a lei do mesmo modelo. Mesmo modelo. O mais importante é que você não se esqueça de, na hora dos fatos, narrar o dia, a hora, o local. Tem juiz que indefere denúncia e indefere queixa, porque você não colocou o local onde foi praticado o crime, certo? Testemunha dos fatos, dispositivo onde está em curso a pessoa acusada, sob pena de indeferimento da queixa. Mas, em linhas gerais, é muito simples fazer uma queixa. O ato encontra-se tipificado pela lei penal, enquadra-se no crime D. Isto posto isso, requer a citação do réu para apresentar a defesa preliminar e rol de testemunhas, papapá, papapá, papapá. Muito fácil, não tem mistério fazer uma queixa. Requisitos da queixa. Nós vimos numa dessas aulas passadas os requisitos da denúncia. E você pediu, e está aqui, os requisitos da queixa. Queixa-crime é uma petição inicial da ação penal privada. Todo mundo já sabe. Intentada pelo ofendido ou seu representante legal, tanto quanto ela é principal ou exclusiva. Pode ser uma ação penal privada principal ou exclusiva, ou quando ela for subsidiária da ação penal pública. Quando ela é subsidiária da ação penal pública, quando o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. Qual é o prazo do Ministério Público para oferecer a denúncia quando o réu estiver preso em regra? 5 dias. Qual é o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia quando o réu estiver solto? 15 dias. Professor, existem outros prazos? Existem. Atenção.
Atenção! Denúncia no crime de abuso de autoridade tem que ser oferecida no prazo de 48 horas. É, professor? É. Denúncia no crime eleitoral tem que ser oferecida prazo de 3 dias. E assim sucessivamente. Pode haver uma lei especial que traga um prazo especial. Mas, em regra, denúncia, 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se estiver solto. Bom, a ação penal privada pode ser exclusiva ou pode ser subsidiária. Vamos colocar aqui, então, só para você não se perder na explicação, a ação penal, ela pode ser ação penal privada. Ela pode ser a privada exclusiva, foi muito grande o ser exclusiva, ou principal, e ação penal subsidiária. Bom, requisitos da queixa: o autor é mencionado como querelante e o réu como querelado. Todo mundo já aprendeu também? Parte autora, querelante, parte ré, querelado. A queixa deve conter os mesmos requisitos da denúncia. Narração do fato, com todas as suas circunstâncias, tempo, lugar e modo de execução, rol de testemunhas, tipificação. Ambas estando instruídas com documentos aptos a revelar a ocorrência do delito e a indicar a autoria do mesmo. Não posso mover uma queixa sem os documentos comprobatórios da culpabilidade do acusado, da prova da materialidade do crime. Professor, mas uma calúnia não tem prova da materialidade? Não, porque é um delito que não deixa vestígio. Tudo bem, mas eu posso ter um laudo de um crime contra a propriedade intelectual, que é um crime de ação penal privada também, que prove que houve uma violação da propriedade intelectual. Eu posso ter um laudo que prove que aquela minha propriedade sofreu um dano. Eu posso ter um laudo que prove que houve esbulho possessório. Eu posso ter um laudo que prove que houve colocação de animais na minha propriedade, que é propriedade alheia. Então, eu tenho vários crimes de ação penal privada que necessitam de laudo, exame de corpo de delito, como tenho a calúnia, injúria e difamação, que são crimes que não deixam vestígios e não necessitam de laudo. Bom, mas eu preciso revelar a ocorrência do delito, indicar a autoria do mesmo. Torna-se indispensável a instauração de inquérito policial a respeito dos fatos. Inquérito policial, quando o crime for de médio, grave ou gravíssimo potencial ofensivo, e TCO quando se tratar de contravenção penal e quando se tratar de crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não é superior a 2 anos. 2 anos. Cuidado. Cuidado. Então, detalhes pequenos que podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do estudante. Então, inquérito policial nos crimes de ação de grave, de médio, grave ou gravíssimo potencial ofensivo. TCO naqueles crimes de menor potencial ofensivo e nas contravenções penais. Devendo ser a peça recebida pelo juiz. Já se decidiu até pela instauração de ação penal fundada em boletim de ocorrência, onde esteja narrada toda a conduta tida como delituosa. Ora, se o TCO traz o depoimento da vítima, o depoimento de testemunhas, traz um atestado médico, é suficiente para a propositura da ação penal pública, porque eu não posso ter um TCO ou um boletim instruído com todos os requisitos necessários para a propositura de uma queixa? Claro, posso ter, depende da situação. Então, requisitos da queixa. Alguém quer perguntar? Diga.
A pergunta é: existe um prazo para a entrega do exame de corpo de delito? O juiz fixa o prazo. Geralmente 10, 15 dias, para que o Instituto de Criminalística mande esse exame. O problema é que o Instituto de Criminalística não faz no prazo. E isso acaba prejudicando o processo, porque um processo de um crime que deixa vestígio, que não tem o exame de corpo de delito, a única forma que eu tenho de provar a materialidade é através do exame de corpo de delito indireto, que é feito através de testemunhas que vão prestar depoimento que viram a prática do fato. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, eu posso não ter testemunha daquele crime. E aquele laudo me é extremamente importante. Mas aí o exame de corpo de delito não é enviado. Não existe, na verdade, o prazo é fixado pelo juiz. O que acontece é que muitas vezes o IML não manda. E acaba prejudicando a prova da materialidade do crime. E isso traz como consequência a absolvição daquela pessoa que foi acusada. Não todos, porque se eu tiver como provar de outra forma que a pessoa praticou o crime através de um exame de corpo de delito indireto, não há necessidade do laudo. Já viu que o juiz condenou baseado nos antecedentes? O juiz pode condenar baseado nos antecedentes? Veja bem, não se deve condenar com base no antecedente. E também não se deve condenar com base na prova só colhida no inquérito policial. Nós vimos isso na aula de inquérito. Mas, uma condenação baseada em antecedente ou uma condenação baseada na prova exclusiva do inquérito poderá ser revista a nível de recurso, porque ela não é legal. Bom, o direito de queixa deve ser exercido pelo ofendido por seu representante legal, por meio de um procurador com poderes especiais, específicos, previstos na procuração, devendo constar do instrumento do mandato ou nome do querelante, já vimos isso, a menção do fato criminoso. As omissões das formalidades referidas poderão ser sanadas no curso da ação penal, desde que não esgotado o prazo de decadência. O juiz, como eu disse, ele vai mandar que aquela parte junte uma procuração com poderes específicos. Se a parte fizer, está resolvido o problema. Professor, qual é o prazo que a parte tem para juntar a procuração com poderes específicos? Até 6 meses. Porque sendo ação penal, se ele não fizer no prazo de 6 meses, haverá a decadência. Muito bem, prazo de decadência, prazo de 6 meses. Após esse prazo, ocorre a causa extintiva de punibilidade da decadência, sendo rejeitado, portanto, a queixa. Se eu não juntar a procuração com poderes específicos no prazo de 6 meses, a decadência é uma causa extintiva da punibilidade. Vai gerar a perda do direito do Estado de punir aquele cidadão. Extinção da punibilidade pela decadência. Bom, princípio da indivisibilidade. Nós já vimos isso. Vamos dar mais uma reforçadinha no princípio da indivisibilidade. Segundo o CPP, esse princípio é o princípio peculiar da ação penal privada e diz: a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o MP velará pela sua indivisibilidade. Significa que eu não posso, como querelante, mover uma queixa contra um coautor e excluir os demais. Por quê? Porque na ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade. Na ação penal pública vigora a divisibilidade. O Ministério Público oferece a denúncia, pode aditar, incluindo novo autor ou coautor ou partícipe. Na ação penal privada, não. Há o oferecimento
da ação penal privada contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Quando se trata de crime praticado por várias pessoas, não se aceita que a vítima escolha apenas um ou alguns dos que colaboraram na prática do ilícito penal, devendo a queixa abranger todos os autores, coautores ou partícipes do fato criminoso, já que eu tenho uma queixa que é indivisível, não se admite que eu favoreça uns, processe uns e não processe outros. Todos os que concorreram para o crime incidem nas penas a ele combinada, na medida de sua culpabilidade. Apresentando o ofendido queixa apenas contra uma delas, não sendo a peça acusatória aditada no prazo decadencial de 6 meses, ele tem 6 meses para aditar, juntar os outros coautores e partícipes, ocorrerá a extinção da punibilidade de todos os agentes pela renúncia tácita. É uma hipótese de renúncia tácita quando eu ofereço a queixa contra um, não ofereço contra outros, e sendo instado a me manifestar, não faço, decaindo do meu direito. Renúncia tácita. Extinção da punibilidade pelo não aditamento da denúncia no prazo decadencial de 6 meses. Desculpe, não é denúncia, é queixa, né? Pelo não aditamento da queixa no prazo de 6 meses. Porém, se um ou outro partícipe do crime não seja conhecido do ofendido, ou não haja elementos que permitam a imputação, a não inclusão deles na queixa não significa renúncia tácita, portanto, não há causa de extinção da punibilidade. Lógico. Aí está mais do que evidente. Se eu tenho o partícipe conhecido, eu sei quem foi, que praticou aquele crime de ação penal privada, por exemplo, o esbulho possessório, envolve várias pessoas, e eu consigo identificar, eu tenho que processá-lo na queixa. Mas aqueles que eu não consegui identificar, não há por que eu falar em extinção da punibilidade pela decadência contra aquela pessoa que eu não consegui identificar. Vejam que a lei é clara. Ela diz o seguinte: 6 meses a contar do dia em que o querelante tomou conhecimento de quem é o autor da infração. Se ele não tomou conhecimento de quem é o autor da infração, ele não sabe quem é, não corre o prazo decadencial de 6 meses. Beleza? Alright, pois, aditamento da queixa. Ah, professor, então quer dizer que pode haver o aditamento da queixa? Pode. Dispõe o CPP que a queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada por quem? Por ele, o Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Quer dizer, professor Franklin, que o Ministério Público, mesmo na ação penal privada, intervém em todos os termos do processo? Sim. E por quê? Porque ele é o fiscal da lei. É ele que no processo de ação penal privada funciona como custos legis, porque na ação penal pública ele funciona como dominus litis. E ele é que vai verificar, vai zelar pela indivisibilidade da queixa. É ele que vai zelar pela regularidade do processo de ação penal privada. Então ele intervém em todos os termos do processo. Poderá o MP aditar a queixa para acrescentar à acusação circunstâncias que possam influir na caracterização do crime e sua classificação ou na fixação da pena. Além do Ministério Público zelar pela indivisibilidade da queixa, ele também tem que colocar lá circunstâncias que possam aumentar, inclusive, a pena do querelante. Do querelado, quero dizer. Circunstâncias que vão trazer uma agravante,
uma causa de aumento de pena ou até uma causa de diminuição de pena. Porque aqui são circunstâncias que possam influir na caracterização do crime, sua classificação e na fixação da pena, tanto para o bem quanto para o mal, tanto em favor do rei quanto contra o réu. Se o MP, ao ter vista da queixa-crime,